Alô, meu povo do turismo, meu povo da cultura, meu povo da história. Estamos de volta, meu povo, para falar um pouco sobre a história dessa fortificação, a Fortaleza de São José de Macapá. Vamos falar um pouco sobre os problemas que antecederam a construção e as dificuldades para erguer essa fortificação. Nós vamos falar também um pouquinho sobre esse baluarte aqui, o baluarte Nossa Senhora da Conceição, o segundo a começar a ser construído, né, pela ordem de construção, mas foi o primeiro a ser terminado. Foi aqui que colocaram todas as peças de canhões que chegaram aqui em 1765. Esse aqui é o baluarte São Pedro. Foi aqui que foi lançada a pedra fundamental. Eu sou o historiador Amiraldo Silva e eu estou aqui para falar um pouco das dificuldades que aconteceu aqui para começar essa obra da fortificação, na dificuldade e os problemas que tiveram os portugueses para erguer essa magnífica obra, essa obra faraônica aqui na margem esquerda do Rio Amazonas. Pois bem, pessoal, a fortaleza, ela, em 29 de junho de 1764, ela foi lançada a pedra fundamental lá no baluarte São Pedro. Foi oficializado o início das obras. Em seguida, eles vieram para cá, para esse baluarte aqui, o Nossa Senhora da Conceição. Esse baluarte aqui, ele foi o primeiro a ser construído, apesar de ter sido lançada a pedra fundamental lá, mas os trabalhos se deram mais nesse daqui, porque eles aproveitaram o aterro de uma fortificação pequena que João Geraldo Gronfildo, de um alemão, em 1761 tinha erguido aqui, na frente dessa fortificação, antes dessa fortaleza ser erguida. Já existia um forte de faxina que fazia suporte para a defesa da vila. Então, como não havia mais necessidade de mantê-lo, eles destruíram o fortim e aproveitaram o aterro do fortim para abastecer aqui o baluarte Nossa Senhora da Conceição. Inclusive, um ano depois do início das obras, né, já em 1765, foi sugerido o Galúcio, o líder da obra, o cara que projetou essa fortificação, ele sugeriu que o governador pedisse canhões para cá, 57 peças de canhões. Né? Veio para cá algumas peças, né, e foi já colocada nas canhoneiras, justamente para embaraçar a presença do inimigo. Já servia para dar um trabalho para o inimigo, caso ele viesse a fortaleza. Invadir a fortaleza. Mas o problema maior, pessoal, foi com a mão de obra, né? No início, quando o Galúcio chegou aqui com a equipe dele, ele percebeu que não tinha trabalhadores operários aqui. Né? A população que veio para cá, a população de açorianos, ela era muito velha. Tinha muitos velhos, muitas crianças que não davam conta do trabalho, muitas mulheres não tinham força para trabalhar. O que é que ele faz? Ele manda buscar nos aldeamentos indígenas, muitos indígenas, vieram mais de 2.500 índios para cá. Logo em seguida ele manda buscar negros também. Mais de 2.300 negros vieram para cá. Não só de uma vez, mas aos poucos eles vieram chegando e vieram começando a preencher o canteiro de obra, né? Abastecer o canteiro de obra, de maneira que precisava de muitas pessoas, né? Muitos trabalhadores para cá, os operários, aí os negros eram os escravos, trabalhavam como escravos, não ganhavam nada. E, inclusive eram os que mais se rebelavam, né? Porque eram escravos. E aí quando tinha uma brechazinha para eles, eles se embrenhavam para a floresta, aí procuravam as fronteiras já com a Guiana Francesa, lá aquela região ali do Araguari, né? Porque a região era neutra, né? Estava em litígio, não era ocupada nem pelos portugueses nem pelos franceses. Então os negros que fugiam para lá, eles ficavam mais seguros ali naquela região, lá e começavam a plantar, criar o seu sustento, né? Acabar por também eles criavam subsídios necessários para vender, até negociar com Caena, com a Guiana Francesa, com os comerciantes lá da Guiana Francesa, com a população da Guiana, né? E muitos deles já chegavam a vir para cá, eles se organizavam para vir buscar os negros que eram
que eles eram escravos, estavam escravizados ainda na vila, né? Só que eles falavam que não iam levar força, e se quisesse ir com eles, muito bem, eles aceitavam no grupo deles lá no Quilombo, ou então no Mocambo deles, tranquilo. Mas era formado comitiva daqui, de busca, para resgate, né, dessas pessoas que eram fugidas daqui. Muitas vezes eles tinham êxito, muitas vezes chegavam lá, os negros já eram avisados, já estavam para outro canto, enfim, não encontravam mais. Mas eles não tinham que deixar eles livres, porque eles eram alugados, os negros eram alugados, então a administração portuguesa ela tinha que prestar conta com o dono dos negros. E era caríssimo mesmo, né? Outro problema foi com a mão de obra indígena, né? Os índios, por exemplo, quando chegou um certo período da construção da fortaleza, no início, a obra ficou a todo vapor, né? Apesar de dificuldade de materiais de construção, porque as pedreiras que tinha próximo da fortaleza, elas foram todas esgotadas. Aí o forno produzia 1000 tijolos de uma fornalha, mas era pouco tijolo, não dava para abastecer como precisava, né? De tanto material, não dava para abastecer a fortificação com esse material. 1000 tijolos de uma fornalha. Então o Galúcio, ele pediu que fosse autorizado ele construir um forno bem maiorzinho, né? Aí o governador Ataíde Teve autorizou e ele constrói aqui um forno com capacidade para cozer 30.000 tijolos de uma vez só. Então aumentou bastante, né, o percentual. E aí dava para abastecer bastante a obra de tijolos. Os índios faziam esse serviço de alimentar direto o fogo para que o fogo não apagasse, né? Era 24 horas no ar o forno ligado. Enfim, aí a mão de obra para construir a fortaleza, né? Eles pegaram muitos índios já de idade, e esses índios eles se cansavam fácil, esgotavam fácil, né? E acabavam padecendo, morrendo por causa das doenças. Não produziu tanto como eles queriam que eles produzissem, né? E ainda estavam meio desgostosos, porque eles vieram de forma compulsória para cá, né? De forma obrigatória, apesar da liberdade existir, mas eles obrigavam o índio a fazer o serviço aqui. E aí eles começaram a chamar índios novos para cá, né? Contratar índios novos. Os índios que tivessem de 12 a 13 anos no aldeamento já podiam vir para a Fortaleza. Ele já podia vir trabalhar na Fortaleza, fazer o serviço pesado. Aqui na Fortaleza nós temos pelo lado sul e leste, nós temos o rio. E pelo lado norte e oeste nós temos o pântano. E quando chegava o inverno, que esse pântano, no verão, quando o pântano secava, aí eles começavam a trabalhar em cima do pântano, porque a fortaleza foi construída praticamente em cima de um pântano. E aí a terra ficava mole, né? A lama, e os animais que transportavam terra ou então pedra nas carroças, eles acabavam atolando no lamaçal e não davam conta de sair. Tinham que ser sacrificados, né? Aí perdia seu animal, perdia a força motriz, perdia uma força de trabalho. Aí eles começaram a sugerir que nesse momento começasse a carregar no carrinho terra e em cestos, né? Em cestos. Mas os homens já de idade não davam conta, porque cansavam rápido, se esgotavam rápido fisicamente. Aí os índios mais novos, sim, conseguiam. Trabalhavam o dia todo, andavam o dia todo, mas se esgotavam também, cansavam. Enfim, perdia muita energia. Só que a dificuldade do índio jovem era com a alimentação, porque ele não conseguia repor as energias perdidas, porque ele se alimentava de mingau. Ele não aceitava outra alimentação. Lá no aldeamento dele, eles diziam que a mãe deles tratava ele com mingau até 17 anos. E aí eles queriam tomar mingau também aqui. E o mingau, a gente sabe que ele não tem. Não é tão nutritivo assim, né? O mingau para repor as energias perdidas. Ficavam fracos, né? E morriam com facilidade por causa das doenças. Foi, por exemplo, analisado aqui Ravena. A Ravena tem um trabalho sobre Fortaleza. Ela diz que do percentual de índios que vieram um certo período, se eu não me engano, foi em 1767, se eu não me engano, foi essa data, vieram para cá um percentual de índios e desse percentual, 24% já estava morto já, no ano seguinte. Tinham morrido de doenças, né? As doenças, elas eram cruéis aqui com os trabalhadores. Inclusive o Galúcio foi um dos trabalhadores que padeceu com a doença, né? Malária. Ele pediu para ser tratado fora aqui de Macapá, não ceder o tratamento porque ele tinha informações secretíssimas da Fortaleza. Então trouxeram só a família dele para cá e aqui ele morreu de malária, não teve jeito, não teve cura. Mas
os trabalhos eles dependiam muito dos materiais de construção, né? Vieram muitas pedras, por exemplo, de algarve, aquelas pedras que faziam o calcário, que fazia a argamassa, né? Que dava liga para pedra, para o tijolo, para sentar esse tipo de materiais, né? Vieram muito, usaram muito também a ostra de Belém do Pará, que encontravam minas de Sarnambi, e eles levavam fogo, torravam por 40 horas, mas assim, o material era fraco, precisava de um composto, por exemplo, do sal, para fortificar, para fortalecer o produto, e acabava por não ser eficiente e eficaz. Mas eles faziam também de pedras menores, que eles tiravam daqui da região mesmo, colhiam das pedreiras da região, e assim eles foram, encontraram em 1765 pedreiras lá no Arapucu, pedreiras grandes, com capacidade para abastecer toda a fortificação, e todo dia chegava 4 embarcações enormes, cheias de pedra aqui no porto de Macapá para abastecer a fortaleza. Então foi esses os problemas que no início da construção, né? Eu vou parar por aqui, mas eu vou prometer voltar com outro vídeo falando sobre a fortaleza para vocês, sobre a mão de obra, mais um pouco sobre a relação de trabalho aqui na Fortaleza. Falou, galera, obrigado por vocês ficarem até o final do vídeo. Se inscreva no meu canal Amiral do Cid Historiador, aperte naquele sininho lá para todas, que é para você receber todas as notificações e o YouTube informar vocês. Vou informar o YouTube informa vocês. Falou, galera, valeu, tamo junto!